Prezados irmãos, prezados amigos, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com todos vocês. É um enorme prazer juntos poder estudar novamente a nossa lição de escola sabatina através aqui deste vídeo, através destes canais de comunicações que nós temos aí à nossa disposição. Quero dar um breve recado a vocês, como sempre, antes de estudar a nossa lição. Não se esqueçam, por favor, de acompanhar as nossas meditações diárias. Aí está para vocês, está na sua lição essas meditações, diárias, todas elas com texto bíblico, todas elas com um pensamento inspirado, para que você possa fazer os seus cultos matutinos e vespertinos junto com a sua família, Essa é uma prática que nós devemos adotar em nossa família, e tratar de utilizar esse material que foi preparado justamente para este uso, ok? Está a partir da página 134, 135, onde tem início essas reflexões, essas meditações diárias. Não se esqueça também de compartilhar os nossos vídeos que temos aí em nosso canal no YouTube. Nós temos algumas reflexões que são postadas diariamente também. Nós temos outros materiais que estão sendo preparados e que estão sendo compartilhados através também do Facebook, através do WhatsApp. Deixe-me dizer a vocês, com certeza já chegou essa mensagem para vocês, ou vocês já ouviram. Com a graça de Deus, estamos iniciando um novo projeto. Esta semana que passou agora, nós conseguimos colocar online a nossa rádio web, graças a Deus. E através dessa rádio nós também estaremos realizando alguns trabalhos, algumas atividades, Agora no começo ainda a nossa programação, a nossa grade de programa ainda está sendo fixada devidamente, mas com o passar do tempo nós teremos aí muita coisa boa que será disponibilizada através dessa rádio online, O nome da rádio é Reformador SMI. Você pode baixar o aplicativo aí no teu celular, no teu computador, para que você possa ouvir já a nossa programação, tá bom? Que Deus possa abençoar esse trabalho e todos os trabalhos que estão sendo realizados, e espero que vocês também estejam orando por nós para que possamos realizar esse trabalho segundo a vontade de Deus. Amém? E curtam os nossos vídeos, tá bom? Curtam lá, por favor, os nossos vídeos e compartilhem os nossos vídeos também. Bom, a nossa lição de hoje ela traz um tema muito interessante concernente a uma função, a uma obra que nós devemos realizar, um trabalho que deve ser feito por todos nós. Nós encontramos nas palavras de Cristo aos discípulos a recomendação ao trabalho missionário, à pregação do Evangelho. Tanto é que o título ele é Ide e pregai o Evangelho. Talvez esta lição ela seja apropriada para nós no momento em que vivemos. Porque frequentemente nós nos esquecemos que temos uma função a cumprir, que temos um trabalho a realizar em prol daquelas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, que ainda não aceitaram Jesus como Salvador pessoal. Portanto, a nossa lição de hoje, ela vem trazendo conselhos e ensinamentos para que fique ratificado e para que nós não venhamos nos esquecer futuramente de que nós temos que realizar uma obra que é a pregação do Evangelho. Logicamente que nós estamos seguindo ainda o contexto dos discípulos, relacionado com os discípulos, com uma ordem que foi dada a eles, mas que alcança a todos nós. Realmente a pregação do Evangelho, ou a pregação, ou fazer o trabalho em prol de outras pessoas, é algo que pode ser feito de diversas maneiras, de distintas maneiras. Não importa o método que você utilize, mas que seja um método ético, moral, apropriado, mas não importa. O importante é pregar o Evangelho. De qualquer maneira, você e eu devemos pregar o Evangelho.
E a nossa lição, ela vem falando disso. A nota de introdução, irmãos, ela é magnífica. E ela resume toda a nossa lição. Então ela vem ressaltando, por exemplo, que esta comissão que Cristo deu, ela inclui a todos os crentes. Você é crente? Portanto, essa comissão também alcança você. E ainda sigue dizendo que esta comissão, ela não tem um limite de tempo tão curto assim como alguns pensam. Ela chega até o fim dos séculos, ou seja, até o momento em que a porta da graça ainda estiver aberta, deve ser dada a pregação do Evangelho. Ou seja, esta ordem ela ainda terá valor até o momento em que a porta da graça esteja aberta, ou o momento em que ela venha a se fechar. Portanto, estamos ainda em tempo de cumprir com essa missão. E tem algo magnífico que diz assim, é um erro fatal. Qual é o erro fatal que destaca a lição? Supor, veja só, apenas supor que esta obra de salvar almas depende apenas daqueles que são consagrados para o ministério. Algumas pessoas dizem, não, é o pastor que deve fazer essa obra, é o missionário, para isso eles foram chamados, para isso eles foram consagrados, né? Para fazer essa obra. Eu sou um membro leigo, comum e corriqueiro, não preciso fazer essa obra. Errou. Total, fatal, diz aqui, né? Fatal ao ponto de que se a pessoa realmente continuar pensando desta maneira, ela pode perder a vida, né? Não a vida física em si, mas espiritualmente falando, né? Então, a salvação de todos os nossos semelhantes, ela não é uma obra exclusiva de pastores, de missionários, de comportores, não. Ela é uma obra sua. Você também tem que cumprir com essa obra. Ainda que você seja apenas um membro leigo, você fala, mas eu sou um membro leigo, eu não fui preparado para isso, eu não estudei para isso. Não, irmão. Você sabe falar, Deus te deu esse dom. Você sabe orar, você sabe cantar, entende? Você tem muitos meios para poder fazer hoje, ou cumprir hoje com esta comissão. Como nós fazemos, você tem quantos contatos no teu WhatsApp? Fala para mim. Talvez aí uns 100 ou mais. Está aí um meio que você talvez possa fazer a obra missionária. Quantos amigos você tem na escola? Entende? É muito importante, irmãos, que nós utilizemos aquilo que nós temos à nossa mão. Aquilo que nós sabemos fazer melhor devemos utilizar para poder cumprir com esta comissão, que é a pregação do Evangelho. Muito bem. Os nossos discípulos agora tiveram, então, alguns dias para estar com Cristo Jesus. Diz a nossa lição que Jesus, antes de ascender aos céus, permaneceu com seus discípulos por 40 dias. Com certeza não foram 40 dias constantes ao lado dos discípulos, mas algumas aparições que ele tinha com seus discípulos, né? E nessas ocasiões que ele tinha com seus discípulos, ele aproveitava para dar ânimo e também mostrar com uma evidência infalível que realmente ele havia ressuscitado. E durante esses 40 dias, esse período antes da ascensão que ele passou com seus discípulos, ele deveria ainda prepará-los para a obra que estava por vir. Ou seja, para a comissão que ele daria aos seus discípulos antes da sua ascensão. Veja que interessante. Ainda que os discípulos estivessem devidamente preparados, era necessário ainda que eles recebessem, antes da ascensão de Cristo, conselhos adicionais, por assim dizer, para que eles pudessem cumprir com a comissão que Jesus daria a eles da pregação do Evangelho. Então, durante esse período aí de 40 dias, diz o nosso texto ali em Atos, que Jesus falou aos discípulos coisas concernentes ao reino de Deus. Ou seja, Jesus ainda estava preocupado com os discípulos, preocupados em mostrar a ele que realmente o reino de Deus, mostrar as realidades do reino de Deus, mostrar a eles que eles deveriam dar testemunhos desse reino às pessoas, que eles deveriam falar do sofrimento, da morte, da ressurreição de Cristo Jesus. Jesus tratou também de prepará-los para a perseguição, para a angústia que eles passariam no futuro por conta da pregação do Evangelho.
Então, nesta ocasião, nestes poucos dias, os discípulos precisavam agora de um curso intensivo realmente para essa preparação. Jesus, ele explicou de maneira mais profunda as profecias concernentes a ele, concernentes à obra do Messias. Durante esse período, Jesus falou da extensão da obra da igreja, que a igreja ela seria uma igreja mundial, uma igreja internacional, que alcançaria todos os povos. Nesse período, Jesus falou do poder sobrenatural que seria dado à igreja para que a igreja pudesse cumprir com esta missão. Neste período, Jesus falou da promessa de sua constante presença com os discípulos e com a igreja. Então veja só que Jesus tratou temas de suma importância, dando aos discípulos a certeza, a convicção de que realmente eles poderiam cumprir com a missão que Jesus estava encarregando naquele momento, ou encarregaria a partir de então a eles. Então era necessário animar os discípulos, era necessário fortalecer ainda mais os discípulos, para que assim realmente eles pudessem estar devidamente preparados para a grande obra. Muito bem. Mas apesar de tudo isso, nós percebemos que a mente dos discípulos parece que não queria aceitar de todo o que Jesus estava dizendo. Não queria aceitar de todo qual era a realidade do reino de Cristo Jesus. Nós vemos na pergunta que algum deles fizeram: Senhor, restaurarás neste tempo o reino de Israel? Ainda eles guardavam vestígios daquela interpretação que os judeus faziam com relação à vinda do Messias. Como você e eu já bem sabemos, e nós já vimos em lições passadas, o que falaram, por exemplo, outros irmãos aí, né? E eles disseram que o conceito que eles tinham com relação à vinda do Messias é que o Messias viria para restaurar Israel de uma maneira terrenal, que o Messias viria e ocuparia o trono de Davi. E ainda eles tinham esse conceito, perguntavam: poxa vida, será que você ainda vai restaurar nesse tempo o reino de Israel? Eles não tinham compreendido por completo qual era a natureza do reino do Messias, do reino de Cristo. Ainda havia esse vestígio. Sabe, isso se terminaria por completo, vai terminar por completo, irmãos, mais à frente. Quando, depois da ascensão de Cristo, depois de alguns dias, ali no Pentecostes, né? Nesta ocasião, então, por completo, se apaga por vez esse conceito que os discípulos tinham em sua mente, demonstrando ainda que havia certa esperança neles, né? De que Jesus estabeleceria esse reino terrestre. Ou seja, talvez eles não tivessem entendido qual tenha sido essa restauração que Cristo teria mencionado que ocorreria. Eles pensavam que seria talvez uma restauração não somente espiritual, mas também uma restauração terrestre, terrenal, né? Mas na verdade esses discípulos, eles precisavam captar o conceito do reino espiritual de Cristo. E de que o reino espiritual de Cristo agora era para todas as nações. Já não era apenas um reino temporal. Eles não entendiam ainda por completo que o povo de Israel, Judá, havia rejeitado o Messias. Haviam crucificado o próprio Salvador. E que naquele momento eles haviam se separado do tronco da videira. E que naquele momento outros também deveriam ser enxertados no tronco da videira. Isso deveria ficar claro na mente dos discípulos. E Cristo disse: olha, eu não vim neste mundo para estabelecer um reino temporal. Eu vim para estabelecer um reino espiritual. E isso deveria ficar extremamente claro na mente daqueles homens. Sabe, é curioso que por várias vezes Jesus já havia dito isso, né?
Mas assim somos nós, os seres humanos, teimosos até em aceitar uma realidade que às vezes está palpitante diante de nós, né? E dessa maneira acontecia com esses discípulos. E Jesus então diz, olha, não é isso. Não devem se preocupar com isso. Vocês devem se preocupar por outra coisa. Não cabe a vocês, disse Jesus, né, saber os tempos, as estações do Pai. Não pertence a vocês. Jesus também não revelaria a eles mais daquilo que seria possível para eles, né? Ou seja, havia um limite, inclusive na revelação que deveria ser dada aos discípulos. E isso foi dito a eles. Pois bem, durante esse momento de conversação, de preparação, de mostrar aos discípulos que Jesus sempre estaria com eles, que andaria com eles por todos, constantemente com eles, já seja nas angústias, nas perseguições, que eles receberiam o poder do alto para poder fazer fazer aquilo que o Mestre iria lhes pedir. E a partir do segundo subtítulo, nós encontramos então já Jesus dando a grande comissão evangélica aos discípulos. Jesus então se reúne com eles em um determinado lugar, em um determinado monte ali na Galileia. E é interessante que nessa ocasião não estavam apenas os 11, né? Os 11 discípulos, mas também havia uma grande multidão, por assim dizer, eram os discípulos que compunham aquele grupo dos 500, que também estariam presentes agora nesta ocasião. E é interessante que quando eles se encontram neste monte, muitos ou todos adoraram a Jesus. Nesse sentido de adoração, irmãos, é para reconhecer ou reconhecendo realmente de que aquele que estava diante deles, eles reconheceram através dessa adoração que aquele que estava ali era realmente o Filho de Deus, né? Adoraram a Jesus naquele momento. No entanto, veja que curioso, alguns duvidaram. Aqui nós não estamos falando dos 11, do grupo dos 11. Nós já estudamos em lições passadas que eles também duvidaram em um dado momento de que Jesus havia ressuscitado. Nós estamos falando de pessoas que ainda não haviam visto Jesus após a sua ressurreição. Deste grupo de 500, pessoas que não o haviam visto anteriormente, duvidaram realmente de que era ele quem estava ali, de que ele havia ressuscitado. E então, durante este momento, ele mostrou que era ele em verdade, que ele havia ressuscitado, e se dirigiu a eles. E naquela ocasião, Jesus aproveitou a oportunidade para dizer que ele agora tinha todo o poder. Diz o texto bíblico, me dado todo o poder no céu e na terra. Ou seja, quer dizer que antes disso Jesus não tinha todo o poder? Devemos nos lembrar sempre que Jesus, para vir a este mundo, ele teve que limitar o seu poder. Não se esqueça disso. Jesus ele teve que limitar o seu poder quando veio a este mundo. Após a sua ressurreição, ele agora tinha novamente todo o poder. Todo o poder me é dado. Poxa, imaginemos, se antes da ressurreição, Jesus apenas tinha um poder limitado, e agora ele diz a todos que estão ali que tinham todo o poder, o que passaria na mente daquelas pessoas? Poxa vida, ele curou paralíticos, cegos, surdos e mudos. Ele ressuscitou pessoas. Ele andou por sobre as águas. Ele controlou a força da natureza. E todos esses milagres ele realizou quando ele não tinha todo o poder. Ou seja, diz a nota que a mente das pessoas, dos ouvintes que estavam naquela ocasião, foram levadas para além das coisas terrenais. Foram levadas para as coisas celestiais e eternas, quando Jesus disse, me é dado todo o poder. Eles perceberam realmente que aquele que havia realizado todos aqueles milagres antes da sua morte, aqueles milagres de dominar os poderes, de dominar os instrumentos satânicos, de curar, de dominar o poder da natureza, que realmente ele estava acima de todas as coisas temporais, que ele estava acima de todas as coisas terrenais, que ia para a eternidade o poder de Cristo Jesus. Tudo aquilo era evidência
de que eles estavam diante do Filho de Deus. E essas palavras introdutórias de Cristo para os 11 e para toda aquela multidão, era para dizer que realmente ele tinha autoridade para encomendar à igreja uma missão, para dar à igreja a responsabilidade da pregação do Evangelho. E qual foi então a grande comissão? Você pode dizer aí, por favor? Diga: ide e pregai o Evangelho. Esta foi a grande comissão que Jesus deixou aos seus discípulos. É a magna ordem. Ide. Não é para ficar parado de braços cruzados, olhando para um lado, olhando para o outro. Não é para ficar sentadinho lá na igreja, sentado, ouvindo, levantar para cantar e apenas depois se ajoelhar. Não, ele fala assim: ide. É para você sair. Não é para você ficar parado, estagnado, ou para mim ficar parado, estagnado. Não, ide, saiam, vaiam. Vocês devem ir levar o Evangelho, vocês devem ir pregar o Evangelho. É a magna ordem. Como nós vimos ali no princípio, na introdução, é uma ordem a todos os crentes, não apenas aos discípulos e aquelas outras pessoas que estavam ali. Nesta ocasião, os 11, eles mudaram, vamos dizer assim, de status, por assim dizer. E antes da ordem, eles eram discípulos de Cristo Jesus, haviam aprendido na escola de Cristo Jesus. Quando receberam a ordem, ide, eles passaram a ser apóstolos, pregadores da mensagem. Eles foram enviados a ensinar a outros, deveriam ensinar outros. Ensinar o quê? Sobre a vida, obra, ensinos de Cristo Jesus. Era isso que eles deveriam levar. Falar sobre a morte de Cristo, falar sobre a ressurreição de Cristo, falar sobre as profecias concernentes ao Messias. Eles deveriam falar sobre os mistérios do plano da salvação. Eles deveriam falar sobre a remissão de pecados em Cristo Jesus. Essa comissão, irmãos, ela é a razão básica do trabalho missionário. O trabalho missionário que nós devemos realizar constantemente é a razão básica. E ela assume um caráter, não um caráter limitado a fronteiras, senão ela vai além das fronteiras, ela assume um caráter internacional, ela assume um caráter interracial, assume um caráter intercultural, intereconômico. Sabe o que isso quer dizer? Que nós não devemos nos prender a fronteiras, sejam elas físicas dos países, das cidades, das nações, ou sejam elas quaisquer que forem, entende? Então, eu não vou pregar para aquele grupo de pessoas porque ele tem cultura diferente. Não! Esta comissão, ela elimina essas fronteiras nacionais, ela elimina as fronteiras culturais, ela elimina as fronteiras raciais, ela elimina as fronteiras de nível econômico. A mensagem do Evangelho deve ser levada a todos. Somos nós que muitas vezes colocamos fronteiras. Para eles não. Para aquele grupo não. Sabe? Para aquele outro grupo não. Para aquela nação não. Não é isso. A ordem é: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. É interessante que os discípulos, diz a nota, veja só, não deviam esperar que o povo fosse ter com eles. Deveriam eles ir ao encontro do povo. Ficar esperando era como acontecia no Antigo Testamento. Todos aqueles que queriam adorar o verdadeiro Deus deveriam recorrer ao santuário. Saíam de suas cidades, percorriam longas distâncias e chegavam até onde estava o santuário ou o tabernáculo. Porque ali era o centro de adoração do verdadeiro Deus. Se eles queriam saber mais de Deus, deveriam ir até este lugar. Ou seja, ficavam esperando que o povo viesse. Agora inverteu-se a ordem. A ordem agora é sair. Não esperar que o povo venha, mas ir até onde está o povo e levar assim para eles a mensagem. E a comissão não termina aí. A comissão ainda
diz que deveria se fazer discípulos em todas as nações e que deveriam batizar, utilizando a autoridade ou utilizando o nome das pessoas da divindade, batizando sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui nós encontramos dois aspectos interessantes concernente ao batismo. O batismo, irmãos, ele é importante, ele é uma demonstração da aceitação de Cristo como Salvador. Ele faz parte do nosso dever como cristãos ao aceitar a Jesus. E sempre que nós batizamos ou somos batizados ou alguém se batiza, está obedecendo o mandato de Cristo Jesus. Não podemos desprezar o batismo como se fosse algo sem importância. Eu já estou na igreja há tanto tempo, eu não preciso me batizar, eu conheço todas as coisas. Não. Você tem a oportunidade, entenda a oportunidade de fazê-lo, faça. Você deve se batizar. Logicamente que o batismo ele não te salva. Não quer dizer que você, por ser batizado, é salvo. Ou alguém, eu vou me batizar para ser salvo. Não quer dizer isso. Não. Mas o batismo ele é essencial. Ele é importante ser feito. Por isso que Cristo disse, faça discípulos. O que é fazer discípulos? É ensinar todas as coisas. Ensinar tudo relacionado com o Evangelho. A pessoa deve aprender. E ele deve ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ao se batizar alguém em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está sendo dito duas coisas, ou seja, dois aspectos. Primeiro, que a pessoa está entrando na família celestial, está entrando na família do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando é batizada em nome dessas três pessoas. E também indica isso que a pessoa está sendo batizada em base à autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo ele é bem abarcante, bem abrangente. E talvez seria um tema à parte tratar sobre isso, né? Mas a pessoa que, por fé, aceita Jesus como seu Salvador, ele então demonstra isso através do rito batismal. Pois bem, a ordem foi dada. Os discípulos agora deveriam sair e pregar o Evangelho, cumprir com a grande comissão de Cristo, deveriam ir fazer discípulos, deveriam batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e assim essas pessoas estariam sendo aceitas na família celeste, foram preparados para isso. E nós encontramos ali na pergunta número 6, o lugar onde eles deveriam começar este trabalho. Jesus disse que eles deveriam começar em Jerusalém. Aí vem o porquê. Por que Jerusalém, né? Poxa, Jesus trabalhou tanto tempo em Jerusalém, na Judéia, em Jerusalém. Ele fez grandes milagres em Jerusalém. E ainda assim, poucos aceitaram Jesus. Mas Jesus disse ao discípulo, olha, vocês devem começar a pregar o arrependimento e a remissão dos pecados em Jerusalém. E é ali o lugar. E realmente, irmãos, apesar do trabalho que Jesus tinha feito, foi uma preparação prévia ou um trabalho prévio feito em Jerusalém. Porque o trabalho em Jerusalém traria resultados agradáveis para os apóstolos. A pregação em Jerusalém trouxe grandes resultados. Muitos líderes de Israel que estavam em Jerusalém escutaram Jesus e vieram aceitar Jesus com a pregação dos apóstolos. E tantas outras pessoas que ali estavam. Pedro, quando fez o seu tão conhecido sermão registrado em Atos, 5.000 pessoas se converteram. Entende? Então, na verdade, eles estavam colhendo os frutos ali em Jerusalém com a pregação do Evangelho. E nós devemos também começar, talvez, por aqueles que estejam mais próximos a nós. Começar com aqueles que antes já ouviram também falar da mensagem, né? Pedir a Deus que realmente eles possam escutar-nos e trazê-los de uma vez para Cristo.
Às vezes nós pensamos, eu quero ser missionário, mas eu preciso ir lá longe, vou viajar lá para a África para pegar o Evangelho. Vou lá para o Congo, vou lá para Moçambique, ou vou lá para a Etiópia, porque realmente existe uma grande necessidade de missionários nessa região, para que possam levar a mensagem a essas pessoas. Mas aqui também temos em nosso país. Quem de nós já foi pregar aos indígenas, que está aqui próximo, entende? Ali se precisa de missionário. Mas aí se pergunta, e aí na sua cidade? Existe algum bairro que ainda não recebeu a mensagem e que talvez você possa levá-lo? Vamos para mais perto ainda. Existe alguém do seu círculo de amigos que ainda não recebeu a sua mensagem? A mensagem do Evangelho? Vamos trazer para mais perto, da sua família, dos seus parentes. Existe alguém que ainda não escutou a mensagem? Dos seus vizinhos aí, do lado da sua casa, existe alguém que ainda não escutou a mensagem? É por aí que nós devemos começar. Começar por aqueles que estão mais próximos a nós. Os discípulos estavam em Jerusalém e deveriam começar em Jerusalém. E ao começarem o trabalho em Jerusalém, o trabalho ele foi gratificante. Eles colheram frutos incríveis ali em Jerusalém. Essas pessoas, irmãos, elas devem ser ensinadas. Cristo Jesus disse na sua comissão que nós devemos ensinar as pessoas a guardar todas as coisas. Além de crer, eles deveriam guardar. Crer é essencial. E guardar tem a mesma importância. Porque nós não podemos crer em algo ou em alguém se não guardamos ou praticamos aquilo que este alguém nos pede. Não podemos dizer que amamos a Cristo sem observar a sua vontade. A aceitação do Evangelho, ela é uma ação da mente. E essa ação, ela deve ser externada através da nossa obediência dos mandamentos de Deus. É tão importante quanto observar, aceitar a Jesus é tão importante quanto observar os seus mandamentos. Ter fé em Cristo exige da pessoa agora um compromisso com Cristo. Ter fé em Cristo exige da pessoa ter responsabilidade com a vontade de Cristo. A pessoa pode dizer, eu tenho fé, fé unicamente, fé não é apenas o começo. E ela é morta se não se trabalha para fortalecer essa fé. E como se fortalece essa fé? Através da observância da vontade de Cristo Jesus. Devemos, irmãos, assimilar os ensinamentos da lição de hoje. O que nós temos feito para cumprir com a grande comissão de Cristo Jesus? O que eu tenho feito? Como pastor, eu tenho a minha responsabilidade. Tenho eu, como pastor, cumprido a minha responsabilidade? E você? Você também tem a sua responsabilidade. Está você cumprindo com a sua responsabilidade? As pessoas estão no mundo perecendo, irmãos. Muitos estão perecendo, ansiosos para receber uma palavra de conforto, uma palavra de mensagem, uma mensagem de esperança. E você tem essa palavra, essa mensagem, e eu tenho essa palavra, essa mensagem. Devemos levar essa mensagem a estas pessoas. É a nossa magna obra, falar do Evangelho de Cristo Jesus para aqueles que ainda não o conhecem. Que Deus possa te abençoar, que o Espírito Santo siga tocando em seu coração e que possamos ser verdadeiros cristãos, verdadeiros seguidores de Cristo. Este é meu desejo e oração para mim e para você, hoje e sempre, em Jesus. Amém.